Iniciar a gravação, ok. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, Igreja de Deus no Brasil, Mambaí. Nosso material de estudo está sendo esse aqui, a Carta aos Romanos, né? Estamos na lição 6, Justificados em Cristo, que é o Romanos 5, do 1 ao 21, sendo que de 5 ao 12 foi definição, 5 ao 11 definições e resultados, e a segunda parte é Adão e Cristo. Estamos aqui com 13 graus, é algo assim um pouco frio aqui para nós, né? A lição é essa, Justificados em Cristo. Já vimos o ponto 1, justificação, definição, resultados. Estávamos terminando, o tempo acabou, que são a tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. E, na verdade, agora a segunda parte é uma porção inteira, a gente já mostrou para vocês, mas façamos uma oração, amém? Santo Deus e bendito Pai, aleluia, Senhor, para a tua honra, meu Deus, para a tua glória. Estamos aqui nessa sala de aula mais uma vez, continuando nossa apreensão, nosso aprendizado da carta aos Romanos. E hoje no capítulo 5, essa segunda parte entre Adão e Cristo, para o que, Senhor, nós pedimos que nos ajude, abra nosso entendimento, abra nossa compreensão, nos capacite, Senhor, para essa tarefa, em nome de Jesus. Amém? Conforme já dissemos, todas as versões dividem Romanos 5 entre versos 1 ao 11, e o verso 12, ó, Adão e Cristo, todas elas tomam essa divisão aqui, ó. Morte em Adão, vida em Cristo. Então, do 12 em diante é uma porção inteira. E também, recapitulando, para a gente não perder, que essa porção ela vai do capítulo 5, 6, 7 e 8. Tivemos uma porção, capítulo 1, 2, 3, 4, é um tema da tese de Paulo. Agora essa outra vai até o capítulo 8, depois vem 9, 10 e 11, e depois vem os finais. Aqui a nossa lição, ela vem dizendo o seguinte, Adão e Cristo. Mas vamos fazer esta leitura aqui pela Nova Almeida Atualizada, que ela nos diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então você já vê aqui que de imediato que não diz que por um só homem entrou o pecado e o pecado passou a toda a humanidade. Diz que a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, mas isso é um indício de que todos pecaram, né? Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, ou no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Diz aqui, irmão, aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então tem uma diferença aqui entre pecado, ó, e transgressão. A gente vai ter isso aqui, essa diferença. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Por quê? Se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa,
para a condenação. Mas a graça derivou de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui é o Romanos 6. Muito bem, nós vamos voltar aqui para a nossa lição. Nesses versículos temos os contrastes. Adão versus Cristo, ponto e vírgula. Condenação versus justiça, ponto e vírgula. Pecado versus perdão. Adão e Cristo são os representantes da humanidade. Primeiro, Adão fracassou em representar-nos e trouxe sobre todos nós a condenação. O segundo, Cristo, representou os escolhidos de Deus, cumprindo toda a lei. O que o primeiro não conseguiu fazer, o segundo fez, e por isso pode salvar os que nele confiam, né? Muito bem, então, versículos 12 a 14 é uma porção, ó. Aqui, quando você vai ler, continuando usando essa mesma, 12 aqui, inclusive você faz aqui, ó, na Bíblia, tá vendo? 12 a 14 é uma introdução de um tema que vai ser desenvolvido. Que o tema é: como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, vamos ver. Lutero disse que, diante de Deus, só estão dois homens, Jesus e Adão. E nos lombos, a linguagem de Lutero naquele tempo, desses toda a humanidade. Adão abriu a porta para o pecado e, em consequência, para a morte. Dele herdamos o pecado e toda a miséria. Aqui tem que ver essa questão, porque o texto diz que a gente herdou a morte, né? Mas essa colocação aqui, irmãos, que para Deus, com tantas etnias, tantas raças, etc., para Deus só existe dois tipos de pessoa: os que estão somente em Adão e os que estão em Cristo. Pronto. Atualmente, não há diferença entre judeu e não judeu. A humanidade são somente esses dois, né? A gente presta bem atenção nisso. Deus não tem africano, chinês, brasileiro. Deus tem quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Então, só essas duas divisões é o que diz aqui, né, o nosso autor. Vamos lembrar o nome dele outra vez, rapidamente aqui. Pastor Olivar Alves Pereira, né? Muito bem. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Muito bem. O discurso introdutório aqui, versículos 12, 13 e 14,
Como vocês lembram que a carta aos Romanos, ela contempla um auditório judeu cristão, mas que uma grande parcela deles ainda não entendiam qual foi a função da lei, qual é a função da graça, e achava que quem tinha alguma ligação com a lei ainda era superior aos gentios que não conheciam e não viviam pelas regras de Moisés. Então, Paulo vem dizer que não há essa diferença na igreja, não há, assim como não há na humanidade mais de dois tipos de seres humanos, os que estão em Cristo e os que não estão, também Deus na igreja não tem um tipo de filho ou de crente ou de membro da sua igreja superior uns aos outros. São todos apenas, ou os que estão em Cristo são todos os que estão em Cristo. A diferença. E os que estão sem Cristo são todos iguais, né? Então a nossa lição vem nos lembrando aqui, ó. Paulo poderia estar pensando em situações como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, que são antes de Moisés ou antes da lei, no qual a morte, o resultado do pecado, governou. A morte, reinou. Uma questão aqui, bom, nesse texto de Romanos 5, do 12 até o 21, é que o pecado não é algo subjetivo, que não se pode... Ele diz que o pecado é um reinado. A morte aqui, né? Vamos ver o texto que aqui diz, ó. A morte, não é ele o pecado, né? A morte, reinou sobre os que não pecaram à semelhança da transgressão. Então, veja bem, no caso de transgressão, ele vai introduzir aqui a lei. A transgressão é o pecado quando existe um mandamento explícito: não faça isso. Quando eu tenho um decreto específico, não faça isso, e a pessoa faz, ela transgride. Adão tinha um mandamento. Então Adão pecou e transgrediu. Então Adão, quando ele descumpriu o mandamento, não coma deste fruto, não coma. E ele comeu, ele transgrediu. Agora, entre Adão é expulso do paraíso, entre Adão e Moisés, não tinha mandamento específico, não tinha. Mas as pessoas continuavam pecando. Então existe pecado por ter herdado de Adão a morte, pecado por ser descendente de Adão. Os que não conhecem o mandamento, os que não têm mandamento, os que não vivem pela lei, os que estão fora da cultura judaica cristã, eles não têm um mandamento para transgredir, mas pecam. E a prova que diz o texto ali, a gente vai ver nos argumentos, a prova de que pecam é que morrem, né? Então, a ideia é simples. Você e eu, nós nascemos dentro do paraíso ou fora do paraíso? Nós já nascemos fora do paraíso. Então, nós já Romanos 3, 23, nascemos destituídos da glória de Deus por nascimento. Por nascimento. Então, ele vem explicando, mas então, para que a lei? É o que acho que a lição, o texto pretende explicar. Mas quando você ler aqui, ó, leia aqui, ó. Aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão. Então, transgressão, né? Aqui quando eu tento, ele acha que eu estou querendo saber a pergunta. Tá, aqui, vamos ver aqui. Transgressão acontece quando existe um mandamento específico para ser quebrado. Quando se quebra um mandamento, se transgrediu. Então, transgredir é uma das formas de pecar, né? Mas mesmo sem transgredir, sem ter lei,
A pessoa peca, peca porque nasceu pecador, né? A gente não se torna, como é que é? A gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador, é o argumento. Vamos ver aqui a nossa lição. Todos os que não transgrediram, ó, todos os que não transgrediram o mandamento expresso de Deus, como fez Adão ao começo, sofreram a morte. Então, a questão aqui é da transmissão da morte. Mas como eu te lembrava, a morte ela reina. A morte ela reina. E na continuação do escrito aos Romanos, vai dizer que ela escraviza. A Bíblia fala do que é escravo da morte, escravo do pecado, e é uma senhora cruel, porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte é um poder, é uma lei, e que está presente em todo ser humano, está presente na humanidade. O pecado e a morte, pecado e morte vão juntos, né? Um introduz o outro, um leva o outro leva um. O pecado leva à morte, e a morte é a prova do pecado, mas na raça humana, o pecado não é uma filosofia, não é uma tese, é um reinado. E é um reinado escravagista. E é um reinado violento. Ele mata os seus súditos, né? Então o texto aqui vem lembrando para a gente, aqui na lição, ó, que a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não tinham o mandamento. Então vamos ver aqui. Mesmo durante o período de Adão a Moisés, o pecado foi, de fato, levado em conta. Aí eu te lembro aqui, olha, pecado sem transgressão. Não havia a lei para transgredir, mas as pessoas, o fato de morrerem, vem mostrando que o pecado era universal. Irmãos, tem umas questões que não cabem aqui no estudo da carta aos Romanos. Questão do assim chamado pecado original. O pecado é transmitido, genético. Como é que se transmite o pecado? Uma coisa é certa, a morte é. A morte é transmitida geneticamente, né? O fato é que o ser humano não foi feito para experimentar a morte física, não era o projeto original. A morte entrou como uma consequência de uma transgressão e de um pecado. Mas é bem simples de entender, a lição vem dizendo, ó, o pecado, embora a lei do Sinai, com seus mandamentos expressos, ainda não tivesse sido revelada, havia lei. Bom, mas aqui havia lei, nós temos que ver o texto bíblico. O texto bíblico diz assim, que neste período, ó, não há lei. E que entre Adão e Moisés não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Antes da lei, o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado não é levado em conta quando não há lei. As pessoas transgrediam. O pecado é uma força. A natureza humana caiu. O homem é caído. A natureza humana pede contra Deus, etc. Mas não havia a lei explícita. Não havia o mandamento declarado. Não faça assim. Etc. E as pessoas morriam do mesmo jeito. Qual é a diferença que vai ter a lei? Porque antes da lei, as pessoas já pecavam e morriam. Sem lei, pecavam e morriam. Então, para que a lei? É essa a pergunta que Paulo vai responder aqui no capítulo 5. Se sem lei já se peca e morre, para que lei?
Qual é a função da lei? Na verdade, o que Paulo quer explicar é qual é a função da lei. Então, ele vem dizendo aqui, ó, que havia lei, ó, mesmo durante o período de Adão a Moisés, o pecado foi de fato levado. Embora a lei do Sinai, com seus mandamentos expressos, ainda não tivesse sido revelada, a lei não havia sido, a lei do Sinai não tinha sido, havia uma lei, não a lei do Sinai. Aqui o apóstolo estava pensando no que havia escrito anteriormente nessa mesma epístola. Bom, lá em Romanos 2, fala de que ninguém é desculpável, são indesculpáveis, porque tudo que de Deus se pode ser conhecido na criação se revela, e os homens não quiseram reconhecer o Deus Criador. Ali está falando de um conhecimento da existência de Deus, que é o que está acontecendo ainda hoje, e por isso os homens são já sujeitos à ira de Deus, porque não o reconhecem como Criador. Agora aqui está falando de uma coisa mais específica, né? No Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a existência de Deus. Na metade do Salmo diz, a lei de Deus é perfeita, que é uma revelação, já a lei, a palavra, a Bíblia, né? É uma revelação do caráter de Deus, dos projetos de Deus. Essa revelação a criação não traz, não. A única coisa que a criação revela é a existência de um Deus, mas não fala muito sobre a sua santidade, sua justiça. Nós estamos vendo esse conhecimento da santidade, da justiça, dos decretos de Deus é somente pela palavra. E não havia essa palavra. Você vê que nós não temos nenhum escrito anterior a Moisés. Não havia essa revelação específica da vontade, e muito menos havia lá do Sinai a lei explícita, os mandamentos, né? E os preceitos, que são 600 e não sei quantos preceitos sobre tudo, de forma que o ser humano ele se torna consciente. Antes ele transgredia sem lei. Irmão, nós temos na nossa Constituição, né, que o fato de eu desconhecer a lei não me torna menos transgressor. Mas eu não conhecia a lei. Pois é, mas a lei existe. Você não conhecia, você devia conhecer. O fato de não conhecer não te isenta das penalidades da lei. O fato de você não conhecer. Então, irmãos, antes de Moisés e da lei do Sinai, existia alguma lei, mas você não conhecia, não isenta. Mas a partir daí, como Paulo está querendo dizer aos judeus, o que Paulo está querendo explicar aos judeus é qual é a função da lei. Que os judeus achavam que a lei era para salvar. Posso ser salvo pela lei. Ele vai dizer a lei, pelo contrário, a lei veio para matar, ela não veio para salvar ninguém. Aí ele vai na frente, vai introduzir a graça. A graça veio para salvar. Por isso que tem esse jogo aqui, né? Vamos voltar para a nossa lição, ver o que diz. Olha, essa lei, com a morte como castigo para os transgressores libertinos, foi verdadeiramente aplicada. Então ele volta, sempre, irmão, vai se voltar a Romanos capítulo 1 até o capítulo 4. Romanos capítulo 1 até o capítulo 4 é tipo assim o alicerce, sobre o qual agora vão ser construídas as paredes, né? Então, sempre se volta. Por isso que a gente teve que fazer um estudo bem feito de Romanos 1, 2, 3 e 4, que 4 é sobre Abraão, para mostrar isso aqui. Que havia lei se deduz do fato de que havia pecado. Se não houvesse lei, então não haveria pecado. Aqui tem uma diferença de lei, irmãos, com L minúsculo, né? E a lei de Moisés, que vai ser usada aqui, acredito, com L maiúsculo. Mas não havia transgressão, não havia uma transgressão explícita
explícita, que o ser humano pudesse dizer, aqui está escrito que se eu fizer isso, não havia essa. Então, como é que se deu essa transmissão? Deixa eu ver alguma arte que eu fiz aqui. Deixa eu ver se essa aqui nos ajuda. Olha, vamos lá. Adão. Através de Adão, o pecado entra no mundo. Pecado e transgressão. Aí a morte entra no mundo como penalidade do pecado. Então veja bem, e quem entrou no mundo foi a morte. Agora, todos pecaram. Como se sabe que todos pecaram? Porque todos morrem. Então, se a morte é penalidade do pecado, e aqui é claro, irmãos, existem quantas mortes, né? Tem a morte física, tem a morte espiritual, né? A morte espiritual, que é não ter Cristo. E tem a segunda morte, ou morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Morte quer dizer separação. Tiago diz que se o espírito sai, o corpo está morto. Então, morte é separação entre corpo e espírito. Morte espiritual é separação entre Deus e o homem, que está acontecendo agora, mas pode ser revertida. Como eu, como você, nós podemos ser espiritualmente ressuscitados, que é o que nós somos. Agora, a morte eterna, o decreto do juízo final, para diante, essa é irreversível. Né? Então, quando se trata de morte aqui, ó, né? Muito bem. Agora, dos versículos 15 a 17 é outra porção, mas deixa eu voltar aqui nesse gráfico. Então, primeiro, o que passou, o que entrou no mundo através de Adão foi a morte, como penalidade do pecado. Todos os filhos de Adão nascem fora do Éden e morrem. Então, todos pecaram. Então, pecado e morte é um estado, poderia-se dizer assim, em tese, que independe do que a pessoa faça. Né? É uma pergunta dramática da teologia. Uma criança que morre aos seus 2, 3 anos de idade, que nunca praticou atos pecaminosos, como é que ela é? Davi diz, eu nasci em pecado, é em pecado. Aí vem a questão, mas essa criança é salva? Essa criança é perdida? Então, irmãos, essa noção a gente vem trabalhando nela. Ninguém se torna pecador quando comete ato. A pessoa comete atos porque já é pecadora. Então, ninguém se torna condenado a partir daquilo. Agora, é bem verdade que o reinado, a lei, etc., leva as pessoas a praticarem atos de pecado. Então, em última análise, a pergunta, eu sou condenado no pecado de Adão ou eu sou condenado no meu próprio pecado? Então, aqui a lição não dá tempo para a gente, aí seria uma escola dominical sobre amartiologia, o estudo do pecado, a origem, como é que se transmite esse tipo de coisa. Mas são assuntos para a gente ir pensando, né? Ó, bom, deixa eu voltar aqui no nossa arte. A segunda arte diz assim, ó, Adão, o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo com penalidade do pecado. Aqui é Moisés. Então, antes de Moisés, todos já vinham morrendo. Mas aqui agora entra a lei de Moisés. A lei de Moisés é dada. A partir daqui, ó, todos que estão sobre a lei transgridem, ou seja, pecam à semelhança de Adão. Adão transgrediu. Essa turma aqui peca sem transgredir. Peca sem transgredir. Não tem a ver. Essa turma aqui peca transgredindo. Morre sem transgressão, consciente da lei. E esse aqui morre com transgressão,
consciente daí. Então, vem dizendo o seguinte, olha, comparação. Em um único Adão, uso muitos, a raça humana foi enquadrada. Em um único Cristo, segundo Adão, os muitos, vamos dizer aqui, o texto explica, os cristãos, aqueles que recebem, o texto bíblico diz, aqueles que recebem, né? Temos outra arte aqui para te mostrar, ó. Veja essa arte. Veja essa arte aqui. A transgressão. Transgressão. Eu vou ter que diminuir para enquadrar, para você ver a arte da transgressão. Então, irmãos, o pecado entra, através do primeiro casal, entra o pecado. E esse primeiro casal transmite aos seus descendentes a morte. O texto lá não diz que se transmite o pecado, diz que se transmite a morte. O pecado entra neles, eles morrem e eles transmitem a morte. Aqui diz assim, ó. Este é o início de uma explicação complexa. Essa explicação não é tão simples. Descrevendo de forma prática como o pecado de Adão mudou tudo. Note que o texto diz que a morte se espalhou para todos como resultado do pecado. Em vez de dizer que se o pecado espalhou para todos, o texto diz que o que se espalhou de Adão para todos foi a morte. Agora vamos continuar, veja bem. É a mesma coisa, né? Então, através do pecado desses dois, veio a morte a todos os seus filhos. E a morte passou dos filhos de Adão a toda a raça humana. O que é transmitido aqui, veja bem, o que a Bíblia vem dizendo em Romanos 5, 12 a 14, que através do pecado se disseminou na raça humana a morte. Agora, o texto diz que a morte é a comprovação de que todos pecaram. Pecaram por quê? Porque nasceram já fora do Éden, já nasceram separados da graça. Irmãos, Adão como chefe da raça humana, a decisão dele de rebeldia, de preferir que a morte reinasse sobre ele e o pecado, em vez de Deus, ele fez uma decisão em nome da raça humana. É importante notar isso aqui, né? Ele tomou uma decisão por toda a raça humana. A próxima arte diz assim, ó. Agora aqui entrou a lei. Pecaram, o pecado trouxe morte, a morte passou a todos. Agora aqui na arte anterior, veja, e desses todos a morte veio passando adiante. Agora aqui o que a gente vai ver é que Paulo, no seu argumento, diz que agora quem vai matar é a lei. A lei, através da lei, a morte vem a todos os homens. A morte como transgressão. Aqui é pecado. O pecado mata. A transgressão também mata. Só que a transgressão é uma forma mais complicada de pecado, porque é consciente, é declarada, é explícita. Diz assim, ó. A introdução da lei na equação não alterou o resultado. O pecado resulta em morte. A lei simplesmente destacou o problema do pecado, em vez de oferecer uma solução para ele. Então aqui Paulo está falando aos judeus de Roma. A lei não veio como solução para o pecado e a morte. A lei veio para você enxergar melhor, né? A lei veio, igual aqui vocês estão me vendo sem os óculos hoje, para isso aqui tudo que eu estou fazendo eu consigo fazer sem os óculos, mas se for para dirigir ou alguma coisa eu não enxergo bem. Por que eu uso óculos? Para enxergar melhor. Então a lei veio para te fazer enxergar melhor o pecado e a morte. Agora, no próximo a gente vai entrar, já vou passar aqui nessa arte, né? Agora veio a graça, o dom. Vamos falar sobre esse dom, né? Então, irmãos, aqui em Cristo, sua obra na cruz,
vem alcançando uma parcela considerável. Por que que de Adão passa para todos, mas de Cristo passa para uma parte? Aqui, vamos ver aqui. Ó. O dom foi introduzido através de um homem, Jesus. Assim como a transgressão em alguns aspectos, também por um homem, Adão. Quando fala de Adão, irmão, Adão, em alguns textos, ele não quer dizer o macho. Adão quer dizer o ser humano. O ser humano é Adão. Aí compreende Eva também. Porque o pecado não entrou só pelo homem Adão, entrou pela mulher Eva. Mas em certa leitura, Adão e Eva são Adão. Os dois serão uma só carne. É Adão, porque Adão também quer dizer ser humano. Uma das traduções para o nome Adão é ser humano. E Deus fez o ser humano, macho e fêmea. Então, essa questão aqui fala somente Adão e cadê Eva? Então, porque Adão é o ser humano, macho e fêmea. Então, o casal, o primeiro casal. Né? Vamos voltar aqui para a gente ver. Né? Em vez da morte se espalhar para todos, os dons, olha, dois dons, da graça e da justiça, se espalharam para todos os que respondem na fé. Então, qual é a diferença do texto seguinte? Continuar na nova Almeida, que nós estamos passando aqui para essa porção que é do 15 ao 17. As porções estão certinhas, do 12 ao 14, do 15 ao 17, o 18, 19, 20 e 21. Tá. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais, e vamos prestar atenção aqui, que Romanos usa, muito mais, ele vai repetir isso aqui. A graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A comparação aqui é o seguinte, estamos vivendo em época de pandemia, usando que o pecado tenha sido um vírus. Um foi contaminado, Adão. E de Adão, os outros foram sendo contaminados. O que é mais fácil? É deter o vírus em uma pessoa? Não é muito mais simples? Adão é a fonte de contaminação. Seria mais fácil você cuidar de um, eliminar nesse um o vírus, do que ao contrário, quando Jesus vem, Jesus é o contrário, ele tem uma humanidade toda contaminada. Você está entendendo, né? A gente está vendo onde começou o vírus, lá morreu menos gente no Japão do que no Brasil somente, por exemplo. Lá tem, então lá foi o foco. Se conteve o foco, mas já tinha. Agora está difícil. Agora está difícil porque tem que curar a humanidade inteira. Então está muito mais difícil agora do que foi para eles lá no Japão, porque eles só tiveram que cuidar só deles, lá era a origem, não, pouca coisa veio de fora. Então, irmãos, o ato de Adão foi de um para muitos. Agora, Jesus, ele não tem como vacinar Adão. Ele tem que vacinar a humanidade inteira. Então, a tarefa dele é muito maior. Porque não tem como ir lá em Adão e inocular Adão, não tem jeito mais. Então agora ele tem que inocular a humanidade toda, entendeu a comparação? Por isso diz aqui, que muito mais a graça de Deus foram abundantes sobre muitos. Adão era um e Eva um casal, a humanidade é toda e toda ela está contaminada. Então você entendeu? Deixa eu te dizer aqui de novo. Você vacinar uma pessoa é uma coisa. Você vacinar a humanidade inteira é o que Jesus, a tarefa de Jesus foi imunizar, vacinar a humanidade inteira. Então é muito maior, é muito mais, né? Muito bem. O dom, entretanto,
Não é como no caso em que somente um pecou, tá vendo? Não foi só um que pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. É o que eu estou te falando, uma só ofensa. Mas a graça deriva de muitas ofensas da raça humana toda para ser justificada. Se a morte reinou pela ofensa, mas a morte reina, viu? Morte não é ideia. Deixa eu falar que vai te falar bem prestando atenção. Morte não é ideia. A morte está aí. A morte reina. Nos escritos de Paulo ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, o ferrão da morte é o pecado. Por que se morre? Porque se é pecador. E por que se peca? Porque se é pecador. Não se torna pecador quando se peca, se torna pecador quando é gerado, quando nasce. Né? Muito bem. Vamos aqui no nosso texto. Opa, barbeirei aqui. Tá. Muitas ofensas. Se a morte reinou pela ofensa de um só, e por meio de um só, muito mais. De novo, aqui o escritor diz muito mais. Ó, irmão, Paulo várias vezes aqui, ó, muito mais, versículo 15, muito mais. Agora aqui, versículo 17, de um só, muito mais, muito mais. Os que recebem, aqui que fica, irmão, ó. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então eu queria mostrar a morte reina. A morte reina. O pecado reina pela morte. Agora, nós reinamos em vida, ó. Reinar em vida e reinado da morte. Viu? O pecado trouxe o reinado da morte. Jesus trouxe o reinado da vida. E os que estão em Jesus reinam em vida. Esse reino em vida aqui, irmão, em vida, não é exatamente vida aqui dizendo enquanto não morre e está vivo aqui nesse mundo. Em vida, durante meus 60, sei lá quantos anos de vida. Vida aqui é qualidade. Nós estamos reinando agora. O reinado que está sobre nós é o reinado da vida. Jesus nos trouxe para o reino da vida. Sem Cristo estamos sujeitos apenas ao reino da morte. Presta atenção. Principalmente morte espiritual aqui. Porque a morte imediata que Adão teve quando transgrediu foi a morte espiritual. Que é o quê? Separação de Deus. Todos pecaram e destituídos estão. Adão foi destituído da glória de Deus. E todos nascemos destituídos da glória de Deus. E quando recebemos a Jesus Cristo, essa é a palavra, eu quero lembrar para você que a Bíblia não fala em aceitar Jesus em lugar nenhum. João 1,12, tantos quantos o receberam. É João, não é Paulo não, é João, mas Paulo diz igual. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente lembra disso porque morto não aceita nada. Morto, nós não temos que aceitar Jesus, temos só que receber a vida. Quiser receber a vida, recebe. Então aqui diz assim, Romanos 5,12, eu vou te mostrar aqui esse gráfico, a gente estava nele aqui, ó. Para todos os que respondem na fé. Por que que o de Adão abrange todos? Né? E o de Cristo abrange aos que respondem na fé, que na linguagem bíblica é que recebem. Os que recebem. Lembrar os irmãos que a forma correta de fazer o apelo não tem problema, o importante é que o pecador aceite, isso é que é importante, né? Mas a forma correta
Não é perguntar quem quer aceitar Jesus. É quem quer receber Jesus. Quem quer receber Jesus. Aí então, é o que a gente vinha dizendo, aí você, espiritualmente, você ressuscita, porque todos morremos espiritualmente em Adão. Em Adão, a humanidade toda morreu. É esse que é o caso. É que a gente já nasce morto, separado da glória de Deus. Quando recebo Jesus, recebo vida e sou espiritualmente ressuscitado. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Os nossos hinos, os nossos corinhos falam isso. Vida em Jesus. Vida em Jesus. Quem não tem Jesus não está espiritualmente morto, separado de Deus. Morto é separado. Quando recebe Jesus, volta a ter ligação com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus. Então passamos a reinar em vida, quer dizer, numa qualidade de reinado. Né? O pecado não tem mais domínio. É isso que diz em Romanos, a gente vai chegar lá. O pecado não tem mais domínio. Não somos mais dominados, não somos mais escravos do reino da morte e do pecado. Agora somos súditos do reino da vida e de Jesus. Então é qualidade de vida, é o que vem dizendo aqui para a gente esse texto, mas vamos adiante. Portanto, esse portanto aqui, irmão, a gente lembra que essa carta foi ditada, esses portanto, vários portanto, vem lembrando a nós, irmão, que isso foi um ditado. Paulo foi ditando, o irmão talvez foi sugerindo alguma coisa, assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos, assim também, irmãos, aqui é uma comparação, por uma ofensa, por uma ofensa, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação. Esse aqui, por um só ato de justiça, lembra a nós crentes, que o único ato de justiça que torna alguém entrar no reinado da vida foi o ato de justiça de Jesus. Entendeu? Nenhum ato de justiça seu. A gente lembra a religiosidade farisaica. Senhor, porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo o que eu ganho, não ando em más companhias como este publicano que anda com ladrões, com adúlteros. Então a minha justiça, a justiça dos meus dízimos, a justiça dos meus jejuns, a justiça de obedecer o Salmo 1 e não andar com pessoas, não tá, a minha justiça. Romanos diz claro. Romanos diz claro, um só ato de justiça é o que está em cena. Veio a graça para a justificação que dá vida. A morte tem um reinado, a justificação tem um reinado. O reinado do pecado é a morte, o reinado da justificação é a vida. Porque, como? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Agora, que muitos, irmãos, muitas das vezes é um hebraísmo de Paulo que quer dizer todos mesmo. Agora, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão. Agora aqui nós temos o problema de Lutero, nesse versículo 19. Aqui diz, pela obediência de um só, muitos se tornaram. De qualquer maneira, deixa eu te lembrar. É um só ato de justiça e é um só ato de obediência. É pela obediência de um só que os muitos, incluindo eu e vocês, nos tornamos justos. Mas então eu não preciso da minha obediência? A sua obediência não te torna justo. A obediência de Jesus, é claro, foi quem te tornou justo. Mas então onde é que entra a minha obediência? A sua obediência, ela é resultado de você ter sido declarado justo, ter sido justificado, ter sido transferido do reino do pecado e da morte para o reino da justiça e da vida.
Então, Jesus disse que pelo fruto a gente conhece o falso e o verdadeiro. Então, a nossa obediência, o nosso cumprimento da lei, nós continuamos cumprindo a lei moral, a lei da santidade de Deus. Só que a nossa obediência, os nossos atos de justiça são fruto e não causa. A obediência de Jesus e o ato de justiça de Jesus é que Deus aceita sobre a minha vida. Ele olha para mim, ele vê a obediência de Jesus. Ele olha para mim, ele vê o ato de justiça de Jesus. Então ele vê Jesus, é Jesus. Aí, agora, se é coerente, se eu sou salvo, e salvação é uma mudança, assim como a morte e o pecado são reinos, impérios cruéis, a nova vida, a vida justificada também é um reino. O reino do Filho do seu amor, o reino com as suas leis, e se espera que o cidadão do reino da vida viva de acordo com as leis do reino da vida. Aí sim se explica a nossa vida em obediência e essas coisas todas, mas é em Jesus que a gente foi claro aqui, né? Então, aqui Lutero, ele mudou aqui. Lutero mudou o versículo 19. Pois como pela desobediência daquele um ser humano, Lutero sempre traduz ser humano, criatura. Os muitos foram considerados pecadores, assim também pela obediência desse um, os muitos são. Deixa eu destacar aqui para você lembrar disso, são. Os muitos são considerados justos. Agora, todas as nossas versões em português, eu não vou nem repetir, todas elas dizem serão. Ó, irmão, como pela obediência de um muitos se tornaram pecadores. Então, veja bem, a obediência de Adão nos tornou pecadores. Nós fomos tornados pecadores na desobediência de Adão, não é? Só enfatizando aqui o tempo, né? Não é assim exatamente. É claro que você também vai desobedecer, né? Mas eu me tornei desobediente em Adão. Em Adão eu me tornei desobediente. Isso aí independe de eu mesmo. Agora, no fim das contas, eu vou ser desobediente, eu mesmo vou ser desobediente. Mas tornei desobediente em Adão, né? Ok? Só que Lutero diz aqui, qual é a diferença, irmão? Muitos se tornarão justos. Eu não vou ler todas as outras versões, todas as que nós temos fala isso aqui. E Lutero dizendo que muitos são considerados. Então, irmão, lá não diz, Lutero não traduz que se tornaram. Lutero traduz foram considerados. Ó. Foram considerados pecadores e são considerados justos. A justiça é presente ou é futura? Bom, o que a gente encontra aqui, irmão, é uma tensão entre o processo final. Nós já somos declarados justos. Nós já somos considerados. Deus nos justificou. Deus nos tem por justificados. Mas o processo todo da justificação, que termina na glorificação, né? Talvez seja isso que as versões portuguesas estão, todas as que a gente tem até hoje publicadas. Espero que essa tradução de Lutero seja publicada. Visa o processo final. Mas eu só quero te chamar a atenção que esses aqui se tornarão justos não é uma declaração de que nós não somos ainda. Nós vamos ser. Não é isso. É que a gente. Essa aqui está correta. Nós já somos justos, mas o processo completo vai até na glorificação, né? Vamos ver a nossa lição aqui.
Tudo bem, eu acho que a gente já viu. Adão e Cristo são comparados. Aqui, veja aqui. Um só ato de transgressão de Adão, um só ato de justiça de Cristo. Um só ato de transgressão trouxe condenação a todos. A justificação dá vida a todos os escolhidos, ou melhor, bom, aqui é uma maneira de ver os escolhidos, ou aqueles que recebem, é o que diz o texto lá de Romanos, né? A desobediência de um só e obediência. Então, bom, ato de transgressão, ato de justiça, desobediência de um só, obediência de um só. Todos se tornam pecadores, muitos se tornam justos pela obediência de um só. Agora, sobreveio a lei, Romanos 5,20, que é o texto final, para que avultasse a ofensa. Olha aqui, ó. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Aumentasse aqui, irmão, no sentido claro de você saber que você está errando. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais. Olha de novo a expressão aqui, irmão. Muito mais, porque traduziu muito mais aqui para ser coerente, que a Bíblia diz superabundou. Olha, irmão, se a ofensa de Adão foi de um para contaminar muitos, a de Jesus foi de pegar muitos contaminados e curar todos eles. A fim de que, como o pecado reinou aqui, ó, o pecado reinou, o pecado é reinado pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando de novo que vida eterna, ela tem o sentido de qualidade de vida. É a vida que eu tenho agora. Jesus disse, quem crê tem a vida eterna. Não é que vai ter depois de morrer, não. É uma qualidade de vida, porque é a vida de Deus, Deus é eterno, então hoje nós estamos no reinado da vida eterna, ou seja, nós temos a vida de Deus em nós. Quando recebemos Jesus, fomos reconciliados, voltamos a ter comunhão, e a vida de Deus, a vida que eu vivo hoje é uma vida de uma qualidade eterna. Aí vem alegria, paz, amor, felicidade, domínio próprio, todas aquelas coisas que eu tenho e que eu não tinha antes, né? A minha vida antes não tinha nada disso. Hoje a minha vida tem, isso que é considerado uma vida chamada de eterna, né? Muito bem. Deus não é responsável pela pecaminosidade do homem, temos que prestar atenção nisso. O que a palavra nos mostra é que a vontade de Deus em promulgar a sua lei é aguçar a consciência humana quanto à própria pecaminosidade. A lei age como lentes de aumento, isso, que não aumentam o número de impurezas encontradas num corpo, apenas as tornam mais visíveis. A lei não aumenta o pecado, mas ressalta quão pecadores somos, né? Muito bem. Conclusão. Como descendentes de Adão, permaneceríamos em estado deplorável de perdição. Felizmente, Deus tomou a iniciativa de promover a justificação pela fé aos eleitos. Deus seja louvado por tão grande salvação. Então, irmãos, aqui aos eleitos, eu quero só enfatizar aqui, me parece que é antes aqui, muito bem, onde é que diz que aos receberam, aos que o receberam, eu quero enfatizar isso aqui para você. Muitas ofensas, a morte reinou pela ofensa, muito mais os que recebem. 17. Olha, irmãos, a graça, ela está disponível aos que recebem. Agora, o escritor da lição chama os que recebem de eleitos. Né? Eleito para receber, eleito para quê? Muito bem. A gente pode ver dentro de uma lição de escola dominical estudando a carta aos Romanos, e aí gera capítulos de teologia que cada um deles é um trimestre, um quadrimestre inteiro para ver. Espero que tenha te abençoado, tenha te ajudado a conhecer melhor e viver melhor a palavra de Deus. Oramos? Santo Deus e bendito Pai, chegamos, Senhor, ao final de mais essa porção da Tua Palavra, Romanos capítulo 5, versos 12 ao 21, nesta comparação
entre Adão, Cristo, e nós, os que conhecemos a palavra, os que não conhecem a palavra, e os meios em que podemos ser justificados e que podemos, Senhor, ser recebidos por Ti e que podemos viver no reino da vida. Obrigado, Senhor, pela obediência de Jesus, a sua obediência ativa à lei e a sua obediência passiva à cruz. Pela obediência de Jesus é que nós podemos estar hoje aqui reunidos vendo essa tua palavra. E pela justiça que Cristo conquistou, pela sua obediência ativa à tua palavra que é sobre nós. Sim, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esta vida, esta qualidade de vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Seja louvado o teu nome santo, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Provável, domingo que vem, a gente continua esta lição. Amém. Aleluia.